Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui hoje para conversar sobre direito processual civil. O direito processual civil ele é a forma que rege o processo na esfera civil. Ele fixa regras de necessidade, regras específicas para que cada pessoa consiga alcançar o judiciário e, no judiciário, conseguir valer algum direito que tenha, consiga se valer dos seus direitos ou consiga fazer exercer um direito que, porventura, ele não possa praticar por algum motivo. Nesse vídeo, nós não vamos tratar especificamente de todos os artigos e todas as fases relacionadas ao processo civil. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o procedimento comum como uma linha de desenvolvimento processual. Ou seja, nós vamos analisar o começo, o meio e o fim. Não vamos nos ater a incidentes processuais, a recursos incidentais, peticionamento incidental, nada. Nós vamos trabalhar com o que seria o ideal. Esse ideal é muito difícil de acontecer. Eu vou deixar bem claro. Na vida prática, é praticamente impossível você ter um processo que siga a linha ideal. Então, quando começamos o processo propriamente dito, nós sempre temos que levar em consideração o que nós almejamos conseguir na decisão final. Dentro do contexto de processo civil, principalmente na questão do procedimento comum ordinário, nós temos que analisar muito bem cada fase, cada passo processual. Então, eu convido vocês a entrarmos nesse campo. Eu convido vocês a participar desse vídeo, mas com uma visão inicial e introdutória. Posteriormente, teremos vídeos específicos de cada ponto desse roteirinho que eu vou apresentar. E, à medida que esse material for ficando mais denso, eu vou fornecendo PDFs com os pontos principais que vocês vão poder baixar numa página que eu estou elaborando. A primeira coisa que a gente precisa saber é como que se desenvolve o procedimento comum ordinário na primeira instância. Ela funciona assim. Na primeira instância, quando você precisa fazer valer um direito ou precisa praticar um direito, qualquer ele que seja, no procedimento comum você precisa contratar um advogado e ele vai elaborar a petição inicial. Essa petição inicial, ela tem que conter toda narrativa de fatos, fundamentos e os direitos que estão sendo exigidos ou que você eventualmente queira colocar em prática. Vale lembrar que a petição inicial é, sim, a peça mais importante de todo o processo. É nela que vão ser traçados os limites da atuação do juiz. Caso você esqueça de avisar seu advogado alguma coisa, ou seu advogado esqueça de colocar alguma coisa, não será possível um aditamento lá na frente. No começo ainda é possível. Antes da citação da parte é possível aditar o pedido. Mas se o advogado ficar aditando, o processo vai ficar totalmente sem pé nem cabeça e vai acabar se perdendo e o juiz vai dar inépcia da peça inicial e vai determinar que o advogado apresente outra em um outro processo, numa ação nova, que pode ter nova distribuição, tem toda uma série de coisas que nós vamos entrar em um vídeo específico que nós vamos falar sobre petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz ele vai fazer uma análise preliminar dos requisitos que estão na lei. Não se preocupem. Quando falarmos de petição inicial, de despacho, eu vou trazer todos os artigos direitinho para a gente se aprofundar. Agora, estamos apenas fazendo uma visão geral de como é o procedimento básico do processo civil. Ao receber essa petição inicial, o juiz vai fazer uma análise preliminar,
para saber se ela cumpre os requisitos mínimos legais. Cumprindo, o juiz vai determinar no despacho inaugural, também chamado de primeiro despacho ou despacho de análise, a citação da parte. O novo CPC diz que a parte será citada para a audiência de tentativa de conciliação. Mas, dependendo da matéria, os juízes já, desde logo, dispensam a conciliação. Principalmente se na inicial já for alegada que a parte que está propondo a ação não tem interesse em fazer nenhum tipo de negociação. Depois do juiz ter dado o despacho inicial, o cartório vai cumprir os trâmites necessários para se efetivar a intimação da parte, no caso a citação. Devidamente citada, a pessoa vem, o réu ou o requerido, ele vem ao processo e ele apresenta uma contestação. A contestação, ela também é uma peça de suma importância, pois a lei diz que os fatos não impugnados presumir-se-ão verdadeiros. Ou seja, se o seu advogado, ao apresentar a contestação, não conseguir fechar o assunto e rebater todas as alegações do autor, aquela parte passa a ser incontroversa e transita em julgado, e aquela parte não devidamente contestada, ela pode ser executada desde já. Apresentada a contestação, o juiz então abre prazo para o autor para impugnar a manifestação do requerido, que é a fase da réplica. É possível que nem haja réplica, dependendo do teor ou do conteúdo das alegações. Terminada essa fase, apresentada a réplica, o juiz faz uma análise geral do processo, que inicia uma segunda fase chamada fase de saneamento. Essa fase ela é muito importante porque o juiz vai fazer análise da regularidade do processo. Ou seja, ele vai analisar se o autor, quando alegou que é proprietário de um determinado bem, se ele apresentou título de propriedade. Ou, no caso, ele vai verificar se, ao contestar que comprou determinado bem, o requerido apresentou o recibo. Caso não tenha sido apresentado essas provas específicas, ou pelo menos os documentos preliminares que embasam o direito, o juiz vai determinar que a parte complemente essas provas. Quando apresentadas as provas, o juiz ele vai analisar a pertinência de cada um. Se ainda assim houver qualquer resquício de dúvidas, o juiz pode determinar diligência aos órgãos competentes. Oficiar um tabelião, oficiar Detran, oficiar um clube empregador para que apresente documentação. Ou seja, o juiz ele vai ter que, nesse momento, ter certeza que o feito não apresenta nenhuma nulidade e não apresenta nenhum documento falso, ou pelo menos nenhum documento cuja falsidade possa ser alegada de plano. Terminada a fase de saneamento e o juiz, dando que o processo está perfeito, está formado, inicia-se a produção de provas. Mas você pode dizer assim, mas peraí, você não disse para mim que na fase de saneamento o juiz determina que a pessoa apresente os documentos necessários? Que provas são essas? Essa fase de produção de prova tem muito a ver com a fase das testemunhas, com a fase de apresentação de perícia. Essa fase específica, essa produção de prova específica, ela está diretamente ligada ao direito material que está sendo discutido. Então, caso o juiz entenda que é necessário ouvir a pessoa que assina o contrato como testemunha, ele chamará essa pessoa e fará perguntas. Perguntas do tipo, você estava lá, você leu o contrato, você atesta que o contrato foi verdadeiro, você atesta que as pessoas estavam em sua sã consciência. Dentro desse contexto de produção de provas fáticas, o juiz já começa a colher os indícios necessários para formar sua convicção. Terminada a fase de produção dessas provas, o juiz ele vai chamar o processo a si e vai começar a elaborar a sua sentença. Também não se preocupe
existe todo um rol de artigos no CPC que fala sobre a sentença, mas quando estivermos discutindo especificamente os tipos e as formas de sentença, a gente vai trazer todos os artiguinhos direitinho para que a gente possa saber como que o juiz profere cada tipo de sentença e quais são os requisitos das sentenças. Proferida a sentença pelo juiz, as partes podem não concordar com o resultado. E, contra essa decisão, cabe apelação ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça Estadual é a segunda instância que processa os recursos de eventual irresignação das partes de uma sentença que foi prolatada por um juiz competente. Ao receber a petição de apelação, o juiz, olha, muita atenção nesse ponto. A peça de apelação é interposta perante ao juiz de primeiro grau, que determina a remessa da apelação ao Tribunal de Justiça para análise. Assim que o juiz receber essa apelação, ele determina a subida, então, dos autos ao Tribunal de Justiça, onde o setor de distribuição vai fazer o sorteio do relator do processo e já vai determinar que a parte apresente as contrarrazões ao recurso. Muitas das vezes, a conclusão é feita ao relator antes de se abrir a vista das contrarrazões. Por quê? Porque a apelação, em regra, tem efeito suspensivo, mas em alguns casos o desembargador relator pode não concordar com esse efeito suspensivo e não atribuir esse efeito ativo à apelação. Então, em muitos casos, principalmente quando está envolvendo menores ou verbas alimentícias, a apelação não será recebida com efeito suspensivo. Então, o próprio desembargador, após o despacho inicial da apelação do recurso, ele vai determinar a intimação da parte para apresentar as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, em regra, o desembargador elabora o seu voto e encaminha o processo à sessão de julgamento. Lembrando que, em segunda instância, todo julgamento é colegiado. Existe sim a possibilidade da decisão do desembargador ser monocrática, ou seja, da decisão do próprio desembargador sem submeter ao crivo do colegiado. Para que ele possa dar essa decisão monocrática, a lei, lembre-se, a lei, ele não pode fazer isso por livre e espontânea vontade. A lei determina quais são os assuntos e em quais situações ele pode julgar monocraticamente um processo sem remetê-lo à mesa. A mesa é a forma técnica de se dizer a sessão de julgamento. Uma vez que o processo vá à sessão de julgamento, o relator lê o seu voto. Se for acompanhado pelo segundo e pelo terceiro juiz, o acórdão será elaborado. Acórdão é isso mesmo, é um acordo. Significa que os julgadores concordaram com aquele voto do desembargador relator. Uma vez que o acórdão é publicado, abre-se prazo para que você possa impugnar esse acórdão. Sim, é possível impugnar o acórdão. E essa impugnação, ela pode acontecer por dois recursos diferentes. Em regra, um acórdão pode ser atacado por um recurso especial ou por um recurso extraordinário. Lembrando, recurso especial, competência do STJ, e recurso extraordinário, competência do STF. Novamente, a interposição da peça recursal é feita perante o juízo de segundo grau, ou seja, é feito no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, então, providencia a colheita das contrarrazões de recurso. Apresentadas as contrarrazões, é feita a remessa ao presidente do Tribunal de Justiça ou ao presidente responsável pela admissibilidade recursal. O que significa isso? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quem faz a admissibilidade do recurso especial interposto é o presidente da seção. Ou seja, o Tribunal de Justiça é dividido em seções. Seção de direito público, seção de direito privado e seção de direito criminal. Quem faz a análise da admissibilidade é o respectivo presidente.
Feita a admissibilidade, se o recurso for admitido, ele será enviado diretamente ao STJ primeiramente. Vamos prestar muita atenção nisso. A Constituição e o CPC é claro. Ambos os recursos são interpostos simultaneamente. Ambos os recursos recebem admissibilidade simultaneamente. A publicidade das admissibilidades devem ser dadas simultaneamente. Entretanto, o recurso a ser analisado em primeiro lugar será o recurso especial de competência do STJ. Depois de julgado no STJ, o próprio STJ faz o encaminhamento do recurso extraordinário para o STF para fins de análise. Novamente, a admissibilidade ela pode ser pela admissão do recurso, pela inadmissão do recurso ou por negativa de seguimento de recurso. Depois, como eu já disse, teremos um vídeo específico para falar sobre a admissibilidade. Porque para cada tipo de admissibilidade, o advogado poderá ingressar com uma ferramenta específica. Já nos tribunais superiores, o que acontece de fato é o julgamento do recurso interposto. Então, quando o processo chega nessa fase definitiva, não há mais recursos a serem interpostos. Uma vez que o processo chega aos tribunais superiores, devemos analisar qual foi o embasamento que motivou esse recurso. Sendo violação à lei federal, a última instância será o STJ, não cabendo recurso ao STF. Por quê? Porque o STF julga exclusivamente violação à ordem constitucional. Para que o recurso chegue ao STF, deve obrigatoriamente haver uma afronta a algum dispositivo constitucional. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro é uma nomenclatura que às vezes é utilizada equivocada. E muitas pessoas usam porque a justiça brasileira, aparentemente, ela é escalonada em 3 níveis de julgamento. Então, muita gente chama os tribunais superiores de terceira instância, o que não é verdade. Existe a primeira instância, a segunda instância e os tribunais superiores. E eu deixo isso bem claro porque existem recursos de única e última instância. Os recursos de competência exclusiva do Tribunal de Justiça não têm segunda instância para o STJ. Cabe única e exclusivamente o recurso especial. Ou seja, se você entra com um mandado de segurança contra o governador do estado de São Paulo, por exemplo, não haverá apelação ao STJ. Haverá simplesmente o recurso ordinário. Como também não haverá recurso de apelação ou qualquer outro recurso específico que não seja o recurso extraordinário para o STF. Há também os recursos de competência exclusiva do STJ. Por exemplo, a reclamação. Reclamação contra não cumprimento de lei federal pelos tribunais. A única instância que rege esse processo é o próprio STJ. Ingressado com uma reclamação no STJ, a última instância será eventual violação constitucional mediante recurso extraordinário. Se houver uma interposição de um recurso de competência do STF, não haverá nenhum outro recurso. O julgamento será definitivo pela última instância, que é o caso do foro por prerrogativa de função dos cargos de alto escalão do governo federal. Um deputado federal, um senador da República, ele é executado em única e última instância no STF. Por isso não há recurso. Teoricamente, isso deveria ser uma ferramenta de proteção, porque o STF ele julgaria em uma análise única se o senador ou o deputado é ou não culpado. O processo seria muito mais célere. Essa é a ideia do foro por prerrogativa de função. Esse é o primeiro vídeo sobre o processo civil, numa visão bem superficial, linear, do começo ao fim, do que seria ideal.
Quando tratarmos cada ponto específico, nós vamos falar sobre os recursos incidentais, sobre os agravos, quando entra, quando não cabe, quando é possível você manejar um agravo, sobre embargos de declaração, sobre eventual incidente de desconstituição da personalidade jurídica e tantas outras formas de peticionamento que podem vir incidentalmente a um processo. Que, aliás, é o que acontece no dia a dia. O processo, ele é um verdadeiro diálogo entre as partes com o juiz. Seria muito simples se nós pudéssemos sentar todo mundo numa sala, conversar e saíssemos com uma decisão definitiva. Mas como isso não é possível, essa conversa com o magistrado é feita mediante petições. Então eu quero agradecer vocês por essa. Fique conosco, deixe o like, se inscreva no canal, mande suas dúvidas, coloque comentários. À medida que eu for recebendo os comentários, eu tento responder. Se for possível, eu já coloco no próximo vídeo as respostas. E vamos lá. Vamos estudando, porque o direito não é complexo. Nós precisamos entender como ele funciona. Até a próxima.